Na estrada mais assombrada do país, uma noiva perdida espera sua próxima vítima. Será que você sobreviveria na madrugada silenciosa, quando a neblina se agarra às estradas sinuosas e os faróis dos caminhões parecem ser as únicas luzes no vazio? Uma lenda percorre os corredores de motoristas de carga, a história da noiva fantasma do caminhão. Dizem que ela aparece sempre no mesmo trecho de uma rodovia deserta conhecida como Estrada das Almas Perdidas. Esse lugar, além de isolado, carrega um peso sombrio de tragédias nunca explicadas. A noiva é vista à beira da estrada, com um vestido branco manchado de algo que parece ser sangue, o véu rasgado cobrindo parte de seu rosto e olhos que refletem pura dor. Reza a lenda que, anos atrás, uma jovem chamada Clara estava prestes a se casar com o grande amor de sua vida, um caminhoneiro chamado Vicente. Na noite do casamento, enquanto seguia para a igreja em um caminhão decorado especialmente para a ocasião, um acidente brutal ocorreu. O caminhão perdeu o controle em uma curva fechada e despencou em um barranco. Morreu na hora e Clara, ainda vestida de noiva, foi encontrada dias depois, vagando pela estrada em estado de choque. Ela morreu logo em seguida, mas algo dela nunca deixou. Mais experientes avisam: se você estiver dirigindo tarde da noite e vir uma mulher vestida de noiva acenando para uma carona, nunca pare. Aqueles que ignoraram o aviso desapareceram ou foram encontrados dias depois, sempre em situações perturbadoras. Caminhões vazios, motores desligados e marcas de sangue na cabine. Os motoristas contam que o espírito de Clara não busca vingança, mas companhia para aliviar sua dor eterna. No entanto, aqueles que cedem à tentação de parar e ajudar acabam sendo vítimas de algo muito mais sombrio. Há quem diga que, ao abrir a porta para ela, a temperatura dentro da cabine despenca, os vidros começam a embaçar e o rádio sintoniza em estática. Mas o pior ainda está por vir. Em relatos de sobreviventes, raros, diga-se de passagem, Clara começa conversando de forma calma, quase hipnotizante, perguntando para onde estão indo e se tem medo de morrer. Conforme o motorista tenta responder, ela solta uma risada baixa e perturbadora, que cresce até se transformar em um grito de puro desespero. O som é tão aterrador que muitos acabam perdendo o controle do caminhão, resultando em acidentes fatais. Quando resgatados, os corpos dos motoristas estão sempre em uma posição peculiar, as mãos ainda no volante, os olhos arregalados, mas com o rosto coberto por algo parecido com o véu da noiva, como se ela tivesse deixado uma marca de sua presença. Um dos casos mais famosos aconteceu com um caminhoneiro chamado Antônio, que era conhecido por zombar das lendas da estrada. Ele afirmou diversas vezes que não acreditava em fantasmas e que pararia sem medo se visse a tal noiva.
Na noite de sua última viagem, testemunhas disseram que ele comentou rindo, mas foi visto. Seu caminhão foi encontrado dias depois, estacionado de forma improvável no meio de um penhasco, sem sinal de como ele poderia ter sido levado até lá. Dentro da cabine, havia apenas uma mensagem escrita com sangue no para-brisa: "Nunca me abandone". Alguns moradores locais afirmam que Clara aparece apenas para aqueles que guardam algum tiço como uma espécie de convite para sua maldição. Há também quem diga que sua aparição é um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer na vida de quem a encontra. Os caminhoneiros mais velhos recomendam que, ao cruzar a estrada das almas perdidas, o motorista nunca dirija sozinho. Dizem que a presença de mais de uma pessoa na cabine mantém Clara afastada, pois ela prefere abordar aqueles que estão sozinhos, vulneráveis e sem testemunhas. Outros sugerem que carregar uma aliança ou algo relacionado a casamentos afasta a noiva, mas ninguém sabe se isso é verdade ou apenas superstição. Certa noite, um jovem caminhoneiro chamado Eduardo, conhecido por ser cético e despreocupado, decidiu rir delas, achando que não passavam de exageros para assustar os novatos. Ele dirigia sozinho, o rádio tocava baixo e o silêncio da estrada era interrompido apenas pelo barulho constante do motor. Quando chegou à curva mais perigosa, o ponto exato onde o caminhão de Clara havia despencado anos atrás, Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Do nada, a neblina se tornou mais densa e seus faróis começaram a piscar. Foi então que ele a viu, à beira da estrada, uma mulher com um vestido de noiva, descalça, os cabelos desgrenhados e o véu cobrindo o rosto. Ela levantou uma das mãos em um gesto lento, pedindo carona. Eduardo hesitou. Lembrou-se das histórias e, por um breve momento, pensou em acelerar e passar direto. Mas algo na figura dela o fez parar. Talvez fosse a expressão de desamparo ou o peso da solidão que parecia emanar dela. Ele baixou o vidro e perguntou: "Você está bem? Precisa de ajuda?" A mulher nada respondeu, apenas inclinou a cabeça e apontou para a porta do passageiro. Contra todos os avisos, Eduardo abriu a porta. Quando ela entrou, um cheiro de flores murchas e terra úmida invadiu a cabine. Eduardo tentou manter a conversa casual, perguntando onde ela queria ir, mas a mulher apenas murmurou: "Apenas dirija." Enquanto avançavam pela estrada, Eduardo começou a notar detalhes estranhos. O reflexo da mulher no espelho retrovisor parecia distorcido, como se estivesse mais envelhecida. Suas mãos estavam pálidas, quase translúcidas, e ela segurava o véu com força, como se tentasse esconder algo terrível. A tensão aumentava a cada segundo, mas Eduardo continuava dirigindo, tentando ignorar o pavor crescente. De repente,
A mulher começou a sussurrar algo quase inaudível. Eduardo se inclinou para ouvir melhor, mas quando finalmente captou as palavras, um frio gelado percorreu sua espinha. Você me abandonará também? Antes que ele pudesse responder, o caminhão começou a tremer violentamente, como se uma força invisível o estivesse puxando para fora da estrada. Eduardo lutava para manter o controle, mas a mulher agora o encarava diretamente. Ela puxou o véu, revelando um rosto desfigurado, com olhos vazios e uma boca aberta em um grito silencioso. Você não vai me deixar! Gritou ela com uma voz que parecia vir de todos os lados. Eduardo perdeu o controle do caminhão, que derrapou e parou perigosamente à beira de um penhasco. Quando ele olhou para o lado, a mulher havia desaparecido. Tudo o que restava era o véu dela, enrolado em seu colo, e uma mensagem escrita no vidro embaçado. Você foi avisado. Na manhã seguinte, Eduardo foi encontrado por outro caminhoneiro que passava pelo local. Ele estava em estado de choque, murmurando incoerências sobre uma noiva e repetindo: eu nunca deveria ter parado. Desde aquela noite, Eduardo nunca mais dirigiu sozinho. E a lenda da noiva fantasma do caminhão ganhou mais uma voz para alertar aqueles que ousassem cruzar a estrada das almas perdidas. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo conto aterrorizante.